terra. Pai, o Alfa e o Ômega, Deus amado. Eu sentado ali no escritório do outro lado, Senhor, eu senti a atmosfera vindo através do teu povo, Senhor Jesus. Pai, Senhor Jesus, papá. Oh, papai, essa atmosfera, Senhor. Não queremos, papá, que é simplesmente a nossa carnalidade, Senhor, mas é a tua presença em nosso meio, Deus amado. Senhor Jesus, papá. Oh, Deus, se alguém ainda não te reconheceu, papá, se alguém ainda não te sentiu, Deus amado, que possa te sentir nesta noite, Senhor. Oh, Senhor Jesus, venha tocar em nossos corações, papá. Venha falar conosco, papá. Venha nos revelar a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, papá. Usa-me, Senhor, como teu vaso, papá. Usa-me como teu instrumento, Senhor. E revela a tua palavra no nosso meio. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Sem mais delonga. 1 de Coríntios, capítulo 6. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho no meu coração. Oh, creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para mim. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Aleluia. Acho eu na Bíblia a graça divina. Amém? Vocês encontraram? Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor. Coríntios capítulo 6. Amém? Nós paramos no capítulo 5 na quarta-feira passada, não é isso? Então, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sós, porventura, indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente, essa palavra é difícil, a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros, assim na vossa Bíblia? Uns contra os outros, não é? Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. Que o Senhor acrescente bem a sua palavra, vocês podem sentar. Deus seja louvado, amém? Como os irmãos sabem, nós estamos aqui numa série de ensinamento. Qual é o tema? Deus seja louvado, amém? Ainda bem que vocês lembram, Deus seja glorificado pelas vossas vidas, amém? Nós
começamos ali no capítulo 1, onde Paulo vai elogiando, depois ensinando a diferença entre uma fofoca e uma correção e uma preocupação. E lá nós discorremos até o capítulo 5, onde Paulo nos ensina como devemos trazer uma correção a alguém. Amém? E as etapas que uma pessoa pode passar numa correção até chegar no ponto da disciplina mais dura que uma igreja pode aplicar a um crente, que é livrá-lo da mão de Satanás. Amém? E uma irmã hoje me perguntou: mas pastor, então se o irmão lhe livra da mão de Satanás, quer dizer que ele mesmo já foi no inferno? Eu disse: não, uma medida de disciplina nunca é para destituir a pessoa. Amém? Se você erra e o teu pai te dá uma medida de correção, o objetivo qual é? É que você volte na posição correta, não é isso? Amém? Então, quando um irmão comete um erro e a igreja aplica uma medida de correção, o objetivo é que essa pessoa esteja convencida que está errado, se arrependa e volta na sua posição como filho de Deus. Amém? Amém? E se algum irmão um dia errar, ou errou e já lhe aplicamos uma medida de correção, ou errará e aplicarmos alguma medida de correção, nunca é para o irmão pensar que a igreja lhe odeia ou que nós temos favorito. Amém? Mas ele tem que estar consciente que isso está escrito na palavra de Deus. Amém? Porque às vezes quando o pastor se coloca aqui no púlpito e dá uma correção muito dura, às vezes dá a impressão que o pastor não gosta daquele irmão ou que a igreja não gosta daquele irmão. Então é por esse motivo que é importante. Aparece o microfone? Não, acho que está me ouvindo bem, né? Amém. Assim está melhor? Sim, não. Não, eu vou pregar assim. Eu estou a sentir que você está virando no fundo, então vai me complicar. Bem, se algum irmão errou e é dado uma medida de repreensão, então que isso não seja mais um escândalo na igreja. Amém? Porque é uma coisa que está a ser ensinada. Vocês estão a entender? Amém? Porque é importante que a igreja seja ensinada sobre essas coisas. Olha, tem uma coisa que eu gosto muito, é pregar sobre o poder de Deus. Amém? Mas é importante que a igreja seja ensinada. Amém? Porque se nós simplesmente todos os dias vir aqui, olha, Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura, e não ensinar a igreja, vamos ser só uma nova igreja universal aqui. Vamos ser uma nova igreja mundial aqui. Uma nova igreja hospital da fé aqui. Daqui a pouco vamos ficar tipo curandeiro. Por esse motivo é que é importante ter ensinamento. Amém? É por esse motivo que agora os pregadores estão aqui a pregar. Olha, não, aquela irmã tem espírito de sereia. Aquela irmã, olha, uma sereia entrou na família daquela irmã ou daquele irmão. Essas coisas é por uma razão. É a falta do ensinamento. Não existe sereia, peixe pessoa, não existe. Nem cientificamente está provado e nem biblicamente está provado. Amém? A Bíblia nunca disse, o irmão Branham nunca pregou, então nós temos que fechar a boca nisso. Amém? Fala amém, irmãos. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, é por esse motivo que é necessário trazer o ensinamento. Como agora vi outro pregador que outra vez disse assim: olha, aquele irmão tem espírito de pomba gira. Pomba gira é quê? Apelidam os demônios, parece que são amigos deles. Ou são primos deles, não sei. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas, amém? É importante nós conhecermos a palavra. É importante nós sabermos o que realmente a palavra ensina, amém? Vocês estão entendendo? E hoje nós estamos no livro de Coríntios, no capítulo 6, não é isso? Sim. E Paulo, ele começa a ensinar a igreja da seguinte forma. Quero que você compreenda. Veja o que Paulo disse para a igreja no Coríntios 6. Aqui não está muito claro, porque nós estamos sem eletricidade. Essa zona toda do bairro popular está sem eletricidade, que os vizinhos fizeram alguns gatos que é para ter eletricidade. Muito complicado, né? Nós na igreja vamos fazer um gato, né? Ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, nesse caso contra outro irmão, estão a entender? Paulo está dizendo assim: se vocês na igreja
alguém tem um certo problema com um irmão. Estão a entender? E ele está dizendo assim, e nesse problema, a pessoa ir a juízo perante os infiéis, perante os injustos, nesse caso, e não perante os santos. Ele está fazendo uma pergunta. Será que ousa um de vós ter algum problema entre os irmãos? E nesse problema, irem no mundo para tentar resolver o problema? Ou lhe levar no tribunal dos homens para resolver o problema? Será que isso é espiritual? Está a perguntar Paulo, em outras palavras, estão a entender? Amém. Paulo, em outras palavras, está a dizer, será que mesmo vocês são mesmo espirituais? Que vossos problemas, vocês ficaram tão carnais ao ponto de terem um problema na igreja e se levarem no tribunal? Ou irem lá fora pedir ajuda? Nos carnais, ou na esquadra, ou então na cultura? Como agora está acontecendo na Universal, não é isso? Não é isso que está acontecendo? Veja o que Paulo diz assim, não sabeis vós que os santos, quantos creem aqui que são santos? Levanta a mão. Amém. Os santos, quer conhecer os santos? Amém. Olha para o teu irmão ao lado, olha para o teu irmão ao lado. Amém. Veja os santos. Amém. Não sabeis vós que o teu irmão, estão a entender? Amém. Que você está a lhe levar no julgamento dos homens, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sós porventura indigno de julgar as coisas pequenas entre vocês? Estão a entender? Paulo está a dizer assim, mas se nós, que no futuro, no juízo final, é que vamos julgar essa terra, então não podemos julgar as coisas pequenas que acontecem no meio dos cristãos? Estão a entender? Amém. Não sabeis vós que havemos de julgar até mesmo os anjos? Estão a entender? A ver o diabo e os demônios? Nós é que vamos lhe julgar. Amém. Quando Lúcifer se colocar lá à frente, vai lhe julgar. Você me tentou por quê? Vocês estão entendendo? Amém. Esse diabo que está a nível ali a fazer de problema, a trazer de problema, que está te tentando para começar a ver novela, lembra, irmão? Você vai lhe julgar. Amém. Então é por esse motivo que você tem que resistir à novela. Amém. Senão você não vai ser um juiz digno, um juiz com moral. Como temos esse juiz agora que está sendo instituído, não é isso? Sim. Sem moral. Sim. Estão entendendo? Não sabeis vós que havendo de julgar, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Sabe o que Paulo está a dizer? Se até os anjos que pecaram nós vamos lhe julgar, quanto mais as coisas pequenas dessa vida. Estão entendendo? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-lo os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábio, mesmo que seja apenas um único sábio, que possa julgar as coisas entre os seus irmãos. Sabe o que o Paulo está a dizer? Se você tem problema com outro irmão, por que você vai expor aquilo na rua? Porque a pessoa aqui na igreja que tem problema, expõe no Facebook, mete no WhatsApp. Eu sofro muito. Na igreja não me gosto. Será que o que você está passando não tem um sábio no nosso meio que pode julgar o teu problema? Amém. Vão no táxi. A minha vida mesmo, não sei o que. Será que Deus enviou o Facebook para ouvir teus problemas? Não. Não é bíblico que diz comunicar tuas aflições aos santos? Amém. Então por que você tem que ir nas redes sociais começar a expor teus problemas? Por que você tem que ir lá no mundo começar a expor teus problemas? E a pessoa mesmo aqui há um problemazinho espiritual que ele pode realmente consultar o irmão, consultar o pastor, que tem que pedir a opinião da mãe ou do pai ou do tio. E uma irmã outra vez me perguntou assim, pastor, eu quero ser batizado, mas eu ainda perguntando à minha mãe se eu posso realmente ser batizado ou não. Pelo menos estou só a avisar, ou algo assim parecido. Ele falou, quando você namorava no mundo? Sim.
Você fornicava assim. Algum dia antes de você abrir as pernas para um homem, você já perguntou na tua mãe se você pode abrir as pernas? Então, para você ser cristão, você tem que perguntar na tua mãe e no teu pai. Você um dia já perguntou isso na tua mãe se você pode fornicar? Hã? Algum dia você já avisou mamãe? Olha, arranjei aquele meu namorado que dormi com ele 3 vezes. Então arranjei outro namorado que dormi com ele só 2 vezes. Já comunicaste isso? Então por que você tem que começar a comunicar? Olha, eu então agora entrei naquela igreja, eu agora vou ser rebatizado. Isso é um problema teu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Amém? Amém. Então nós precisamos ser mais maduros. E o irmão Branham diz, ele diz que Paulo, ele teve 2 igrejas que nós podemos balancear entre igreja madura e igreja que não são madura. Estão entendendo? Amém. Aquela irmã está estudando, falou Coríntios e Efésios. Sim, senhor, mas me deixa pregar, é a irmã. Então, tinha Coríntios e Efésios. O irmão Branham diz que hoje, no tempo em que estamos a viver, nós precisamos ter um novo Pentecoste, mas sobre a igreja de Efésios. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Que nós não podemos ser Coríntios, porque Coríntios é uma igreja imatura. Vocês estão entendendo? É uma igreja que, se você ver Paulo, nós vamos chegar lá mais à frente, você vai observar que Paulo que Coríntios, tinha problema até de coisas mesquinhas. Eles tinham problema entre eles, mas os problemas entre eles iam na esquadra. Esse irmão aqui, o irmão João, ele me prometeu e não cumpriu. Mas então, Paulo perguntou, no vosso meio não tem sábio, nem sequer apenas um sábio que pode julgar essas coisas? Irmãos, escutem com atenção. William Branham diz, os Branhams lutam atrás da casa. Sabe o que isso significa? Ele dizia, isso é um sentido figurado, quero que você compreenda. Ele dizia que se houver um conflito entre eu, da família Branham, eu entre os Branham, nós vamos lutar atrás da casa. Mas ele disse, se vir alguém para visitar nossa casa, nós vamos ficar à frente, nos dando a mão uns aos outros. Amém. Sabe o que isso significa? Amém. O que temos dito aqui popularmente, que a louça suja lava-se dentro de casa. Amém. Se há um problema entre nós, lemos aqui no culto passado, não é isso que devemos tratar com os de quê? Não é isso? Porque Deus julga os de fora, não é isso que a Bíblia diz? Acho que Coríntios 4, já passamos lá, não é isso? Hã? Já. Não é isso? Sim. Que Deus julga os de fora, mas nós devemos nos importar e resolver os problemas que estão de dentro. Amém? Amém. Se é um irmão que tem um problema com outro irmão, o que temos que fazer? É resolver. Estão entendendo? Não que possivelmente exista algum problema atualmente, mas isto é para vos ensinar a não cair no mesmo erro de Coríntios. Estão entendendo? Amém. Agora, há um problema entre os irmãos. Então, e a irmã vai olhar no irmão de forma indiferente. Eu, quando vejo aquela irmã, não lhe suporto. Há um espírito errado em você. Eu, quando vejo aquela irmã, eu não me sinto bem. Não é a irmã que tem problema. Ainda que a irmã que fez alguma coisa de errado, é você que tem problema. Amém. Porque o amor suporta. Amém. Diz a Bíblia. Vocês estão entendendo? Amém. 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 Jesus conseguiu andar com Judas o tempo todo. Amém. Se você não consegue andar com um irmão que já te pisou no calo algum dia, você tem demônio. Amém. Amém. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos saber resolver nossos problemas entre nós. Amém? Amém. Precisamos resolver essas coisas. E não começar a sair por ali e começar a resolver de maneira errada. Estão entendendo? E irmãos, isso é importante. Amém? Amém. E às vezes você vai dizer assim, não, aquele irmão errou muito comigo, aquela irmã errou muito comigo. Irmãos, não há um irmão que está aqui na igreja e nunca um dia tenha errado na vida. E não há irmão que está aqui na igreja, ouvir a palavra e já passou mais de um ano como crente e nunca um dia magoou um irmão. Amém. Nunca vai encontrar aqui um irmão aqui, começando comigo mesmo, que nunca um dia tenha magoado um outro irmão. Se nós um dia começarmos a ter preferência, porque um dia tivemos uma experiência que não era muito boa com outros irmãos, nós vamos acabar no inferno.
Porque o irmão Branham diz que sem o amor perfeito você não entrará. Amém. Vocês estão a entender? Então precisamos aprender, irmãos, que como seres humanos somos diferentes. E um pode fazer uma coisa que você não gosta, o outro pode fazer uma coisa que o outro não gosta, mas lembre-se, é a palavra que nos une. Amém. E se é uma coisa que a palavra corrige nas nossas vidas, vamos abraçar isso, irmão. Amém. Vocês estão a entender? Amém. Amém? O irmão Branham diz, eu quero ler para vocês, na mensagem, a divindade explicada. No parágrafo 333. Internet, desculpa, meu telefone está um pouquinho lento. Vocês encontraram? Quem já encontrou? Eu já encontrei, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do parágrafo 232, mas vou começar do meio. Diz assim: do mesmo modo que este irmão disse sobre a pequena mulher pela qual ele havia orado ali embaixo, uma santa de Deus. Veja você, em minha vida eu cometi muitos erros, eu tenho feito muitas coisas que são erradas, e eu farei provavelmente, se eu viver muito mais, e eu farei muito mais coisas. Estão entendendo? Talvez algumas delas, alguns desses erros, estão a entender? Serão pedra de tropeço em seu caminho. Eu espero que vocês me perdoem. Amém. Estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Vamos tentar dizer, eu cometi muitos erros na minha vida. E possivelmente, enquanto eu viver na terra, vou cometer muito mais erros. Mas eu espero que os erros que eu cometi não sejam pedra de tropeço para ti. E se um dia você encontrar meus erros na frente, que você me perdoe. Vocês estão a entender? Irmãos, nós devemos saber como agir, como ter comunhão. Estão a entender? Amém? Amém. Vocês estão a entender? Amém. Olha para o teu irmão assim, que você me perdoe. Fala isso para ele. Fala isso para o teu irmão com o coração aberto. Que você me perdoe, meu irmão. Amém. Que Amém. você me perdoe em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Porque como humano, irmãos, é natural que nós se firamos uns aos outros. Como humano, vai ser normal isso acontecer. Mas como espiritual, nós sabemos que temos o amor para suportar o erro do nosso irmão. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. E ele diz assim, eu estava lendo a respeito de Abraão, como que as frustrações que ele teve, que coisa, as coisas que ele fez, ele duvidou. Abraão duvidou, não é isso? Abraão duvidou, ele mentiu sobre a sua esposa, não é isso verdade? Amém. É ou não é verdade? E tudo mais, porém, quando o seu comentário divino foi escrito em Romanos capítulo 4, nunca foi mencionado os seus erros. Porém, diz, Abraão nunca vacilou na incredulidade. Amém. Através de Deus. Porém, foi fortalecido todos os seus erros foram todos esquecidos quando o comentário divino de sua vida foi escrito. Suas frustrações nem mesmo foram mencionadas. Seus erros nunca foram mencionados. Estão entendendo? Aleluia! Não importa o erro que um dia algum irmão já cometeu. Lembre-se, irmãos, Deus te amou quando você estava em pecado. Amém. Aleluia! Amém. Então, fala, Senhor, me ajude a superar isso. Senhor. Irmão Branham diz que nos 5 sentidos há um sentido que nunca vai desaparecer de você, que é a memória. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Irmãos, você não vai esquecer o erro do irmão. Estão entendendo? E Deus mesmo quer que você não esqueça o erro do irmão. Vocês estão entendendo? Aleluia! Amém. E é isso que vai te trazer o amor. Oh, Amém. glória a Deus! Aleluia. O que Deus quer é que você supera o erro do irmão. Amém. Amém? Amém. Aleluia! É quando você consegue ver o irmão que um dia te fez alguma coisa de errado e você consegue lhe abraçar. Amém. Aleluia! Amém. Você consegue lhe amar. Amém. Amém? Porque se você esquecer o erro do irmão, então você não vai lhe amar simplesmente
simplesmente com o amor da Bíblia. Amém? Porque o amor da Bíblia é amar aquele que, se possível, te mataria. Amém. Aleluia. Amém. É fácil amar alguém que nunca te fez nada. Estão entendendo? Então, aquele não é o amor da Bíblia. O amor da Bíblia é amar aquele que te fez mal. Amém. Amém? Amém. Porque todos nós pecamos contra Deus. E Amém. Deus nos amou. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu estava lendo acerca do comentário de Abraão. Como é que as frustrações que ele teve, como que ele, que coisa, as coisas que ele fez, ele duvidou de Deus, ele mentiu sobre sua esposa e tudo mais. Porém, quando o seu comentário divino foi escrito em Romanos 4, nunca mencionou seus erros. Eu amei isso, irmãos. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Isso é para vocês se lembrarem, irmãos, que os heróis de Deus, Deus não conta seus erros. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém? Amém. Estão entendendo? Compreendem o que estou a dizer? Então nós, irmãos, devemos saber como tratar essas coisas. Amém? Se algum irmão tem algum erro, alguma falha aqui entre irmãos, vamos resolver aqui. Amém? Amém. É infantilidade colocar um problema nas redes sociais. É infantilidade ter um problema, começar a colocar lá no YouTube, no Facebook, começar a conversar nos táxis. Isso aqui é falta de maturidade. Amém. Estão entendendo? Amém. Uma pessoa com sabedoria não faz isso. Amém? Tem que ser muito infantil para fazer essas coisas. Estão entendendo? Amém? Amém. Eu poderia dizer uma palavra muito difícil, mas eu prefiro dizer isso. É infantilidade. Mas, como Paulo disse, vos criei com leite, mas já é tempo de amadurecer. Amém. Amém? Vocês sabem, irmãos, no natural, quando você nasce uma criança, você não tem que lhe alimentar com leite toda a vida. Estão entendendo? Sim. Você tem que substituir o alimento por uma coisa mais sólida, porque ele precisa de coisas mais sólidas para manter a estatura do seu corpo. Estão entendendo? Amém. Para manter o seu corpo firmado. Vocês estão entendendo? Amém. Assim como eu e você, nós precisamos crescer. Precisamos comer coisas mais sólidas. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. E por outra, quando você nasce uma criança, você não espera que ele fique a beber o resto da vida toda. Estão entendendo? Porque uma criança que cresce um pouquinho, depois fica não, já não cresce mais, isso é uma deformidade. Estão entendendo? Sim. Isso é algo anormal. Estão entendendo? Amém. Assim como um crente que não evolui espiritualmente é uma deformidade. Amém. É anormal. Amém. Estão entendendo? Um Amém. crente tem que evoluir, tem que amadurecer, tem que ser mais espiritual, mais sábio. Verdade. Estão entendendo? Ele não pode permanecer, como diz o irmão Gelson, na mesmice. Amém. Amém? Amém. Tem que evoluir espiritualmente falando. Amém? Amém. Em Coríntios 6, Paulo alerta sobre isso. Ousa algum irmão ter negócio um contra os outros? Ousa algum irmão em resolver esse negócio no mundo? Isso é carnalidade. Paulo disse para a vergonha vossa: será que não tem no vosso meio um irmão, um só que seja santo? Ousa algum irmão que tem um negócio e começar a tratar lá? Não, ninguém pode me falar, ninguém pode me falar sobre isso. Então, se ninguém pode te falar, então será que no corpo de Cristo não tem sequer um irmão sábio que pode te aconselhar? Amém. Que você tem que começar a já ir nas redes sociais? Tem problema, vai lá nas famílias e tudo mais? Amém. E os problemas do lar tem que resolver com reunião familiar? Irmãos, escutem com atenção o que eu vou dizer. É uma vergonha para um cristão, não sei para o mundo, mas para um cristão é uma vergonha terem que passar no problema do lar que se resolve na reunião familiar. Vocês estão a entender? Amém. Não há sequer um sábio que pode resolver essas coisas? Se nós que somos santos vamos julgar os anjos e o mundo, não podemos julgar o teu problema? Amém. Vocês estão a entender? Amém? Amém. Estão compreendendo o que Paulo disse? Compreendem mesmo? Amém. E nós vamos pular para o capítulo 7, eu vou ler no domingo, amém? É o culto do casamento e do divórcio. Paulo aqui fala do relacionamento, como começar um relacionamento e como estabelecer um relacionamento segundo a palavra, amém? E chegamos no capítulo 8, irmãos, vocês vão observar que Paulo, ele aqui alerta sobre os escândalos. Nós, irmãos, temos que aprender a ser maduro na nossa maneira de viver.
Essa é uma palavra que você ouviu a dizer muitas vezes. Amém? Amém. Muitas vezes, na intenção de mostrar espiritualidade, acabamos por ser escândalo para os outros. Estão a entender? Porque Paulo, ele aqui nos ensina a sermos mais maduros. No capítulo 8, no versículo 10, Paulo diz assim: porque se alguém vir a ti, não é isso? Que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e pela consciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O que é que Paulo está a dizer? Não é que comer carne está errado, mas Paulo está a dizer, como meu irmão é fraco, eu quero ligar para Cristo, então eu não vou comer carne, para não lhe escandalizar, até que o nível de fé dele chega a compreender que é normal comer carne. Amém. Vocês estão a entender? Amém. Porque a Bíblia diz, aquele que escandalizaram desses pequeninos, é mais fácil que coloca uma corda no pescoço e se enforca. Estão a entender? Amém? Amém. Em outras palavras, se você é um homem de escândalo, é mais fácil que você se enforca. Teu irmão não conhece a palavra, não sabe nenhum capítulo da Bíblia. Já está lhe falando, olha, você é sua Jezabel, sua porca, quem namora é porco, e tudo mais. A pessoa não conhece a palavra. Você não está lhe evangelizar. Amém. Você só está mesmo a lhe escandalizar. Amém. E a Bíblia fala, ai daquele que for escândalo. Ai de ti, irmão, que é escândalo. Amém. É mais fácil que você se enforca, diz a Bíblia, do que ser escândalo para o teu irmão. Amém. Amém? Amém. Estão entendendo? Vamos só gritar, quem namora porco? Quem namora porco? Quem namora porco o quê? Verdade. E para a tua condenação, Deus enviou um profeta. É vai ser tua condenação, você próprio que estás falando. Amém. 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 Estão entendendo? Amém. A evangelização não é emoção. Verdade. Evangelização é trazer a vida para a conversão das pessoas. Amém. Amém? Amém. E tem que se ter muita responsabilidade, muita maturidade, muita sabedoria. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Compreendem o que estou a dizer? Amém. Então, irmãos, agora você só quer ser escândalo para as pessoas. Não faça isso. Amém? Amém. Estão entendendo? E se vocês observarem, tanto o capítulo 8 como o capítulo... Deixa eu cá ver. Capítulo 9, não é? Que Paulo chega e diz assim. Veja, no versículo 19. Diz assim. Deixa-me lá. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Está vendo que Paulo está dizendo? Eu sou gentil, mas fiz-me como judeu para tentar ganhar os judeus para Cristo. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me como sem lei, mas não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Amém. Estão entendendo? Amém. E fiz-me sem lei para tentar ganhar os sem lei. Estão entendendo? Amém. Como muitas vezes você vê lá no Dangeré, o irmão Luanda entra lá na boca de fumo, lá nos drogueiros, senta com ele, conversa com ele, mas o irmão Luanda fuma lhamba, se droga, Não. ele não vai chegar
chegar lá, vai começar a escandalizar os drogueiros. Você, esse cigarro, lhe abre peito do diabo, como dizem os irmãos aqui. Senta com ele, conversa com ele. O que o irmão Branham diz? Você ganha um pecador conversando com ele. Amém. Estão entendendo? Amém. Então, senta com ele, conversa com ele. Você tem que captar o espírito dele. Estão entendendo? Conviver com ele para saber qual é o alimento que ele deve comer. Aleluia. Qual é a necessidade dele? Não é só começar a gritar com a bola dele na rua. Amen. Amen. Amém? A evangelização não é para trazer escândalo, não. É para trazer conversão. Já é momento de sermos maduros. Verdade. Amém? Amém. Fala isso para o teu irmão. É momento de sermos maduros. É momento de sermos maduros. Aleluia. Amém. Amém? Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Sabe o que isso significa? Se sacrificar por amor das pessoas. Amém. Amém? Amém. Se sacrificar por amor das almas. E tem que existir isso entre nós. Porque nós às vezes somos muito relaxados. Não queremos se sacrificar em prol das almas. Amen. Tem muita gente a morrer, irmãos. E precisamos ter tempo de evangelizar, de ganhar almas. Faça alguma coisa para Cristo. Se você não se ocupar com as coisas de Deus, o diabo vai te procurar uma ocupação. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Amém. Vocês estão entendendo? Ocupa-te fazendo alguma coisa para Deus. Amém? Veja que Paulo aqui está nos ensinando que nós devemos às vezes renunciar à nossa própria maneira para tentar ganhar uma pessoa para Cristo. Mas nós nunca queremos renunciar à nossa maneira. Eu já sou assim, ele sabe. A pessoa é tímido. Começou a crer no Evangelho. Procura conviver com ele. Na natureza dele. Para ligar para Cristo. Não é para ser escândalo, irmão. Vocês estão entendendo? Amém. Porque nós somos o jardim de Deus. É flor amarela, vermelha, castanha. É assim. Não é flor castanha, né? Pai e filho. Existe? Graças a Deus. Mas compreenda o que estou a dizer. É assim. Agora, o irmão é tímido. Você quer lhe falar, não, o tímido não é da reino do céu. Essa timidez mesmo que está a falar é natural. É tímido de você tomar posse da palavra. Não é tímido do natural, não. É de ser calado. Deixa o irmão com a natureza dele. Aquele irmão é muito tímido. Você é muito tímido. Tem que ser como eu. Quem te falou que cristianismo é para ser como você? É para ser como cristão. Se aquele irmão fala bué, se aquele irmão gosta bué de andar à toa, e você é tímido, não começa a lhe levar na cabeça que ser cristão é ser tímido. Amen. Não, você não é espiritual, falas muito. Quem te falou que espiritualidade é ficar calado? Hã? Deixa o irmão falar muito, deixa falar muito. Se o irmão, ele gosta de se expressar, gosta de estar com as pessoas, conversar e tudo mais, cada um tem a sua natureza. Estão entendendo? Amém. Cada um tem a sua natureza. E dentro da natureza de cada um, vamos todos viver como cristãos. Amém? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Compreendem? Amém? Amém. Então, é por isso que Paulo disse que somos muitos, mas somos o corpo de Cristo. E somos membros um dos outros. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Então, nós precisamos aprender essas coisas. Agora, nós só queremos saber desse escândalo. Encontrei ali um irmão, um jovem ali, um penteca. Lhe preguei. Lá agarrei, mulher para pregar. Não, pregação, evangelização não é carnalidade. Nem você levar aquilo que é para chocar a pessoa. Vocês
estão entendendo? Amém. A evangelização é uma coisa muito espiritual. Porque é a evangelização que traz os mundanos para o corpo de Cristo. Amém. Então temos que ser maduro. Está a ver Paulo quando chegava num mundano, ele pregava e convertiam 3.000 pessoas. Aquilo, irmão, era mais do que você saber o que a pessoa faz. Aquilo era uma maturidade, sabedoria, espiritualidade tão grande que levou os apóstolos a viver aquela dimensão. Porque o próprio Pedro, que converteu quase 3.000 pessoas, não é isso? Se você vê o começo dele, também era imaturo. Amém. Andava com Jesus, mas andava com a espada na cintura. E temos aqui ainda muitos irmãos que vêm aqui na casa de oração, mas ainda tem a espada na cintura. A língua, conforme é tão afiada, Amen. pisa no calo desse irmão, dessa irmã. Vai ver o que vai sair. Você não me conhece! Você não me conhece bem! Então não te conheço bem. Você quer dizer que você nunca se converteu. És hipócrita. Não te conheço, temos que se conhecer. Você não me conhece. Irmão, vas acordar um Pedro que você nunca viste. Se o Pedro ainda está a dormir, ainda não se converteste. Se o Pedro ainda está a dormir, eu não se converti. O Pedro mesmo tem que morrer. Se eu vou acordar esse Pedro que vocês nunca viram, quer dizer que eu nunca se converti. Amém. Estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, nós precisamos aprender. Parece que são coisas muito simples, que Paulo repreendia a igreja de Coríntios, mas ao mesmo tempo são coisas poderosas. São problemazinhos. Estão entendendo? Amém. Que estavam lá na igreja de Coríntios, que perturbavam a igreja de Coríntios. E a Bíblia nos ensina, eu acho que é no livro de Ezequiel, se a memória não me falha, que o profeta diz que são as pequenas raposas que destroem a vinha, que destroem a plantação. Acho que é no livro de Ezequiel que diz isso, não me lembro. Eclesiastes, obrigado. Vocês estão entendendo? As pequenas raposas, o que isso significa? É os pequenos pensamentos que trazem divisão na igreja, Amém. que trazem problema na igreja, que trazem fofoca na igreja. É os pequenos pensamentos que trazem intriga na igreja, que afasta o Espírito Santo da igreja, que entristece Deus. Esses pequenos atritos. Aquele irmão não gostei que ele me falou, não estou falando com ele. Essas coisas pequenas. Estão entendendo? Amém. E não se pode ter essas coisas, irmãos. Amém. Temos que ser maduros. Amém. Amém, irmãos? Amém. E lá mesmo no Coríntios, no capítulo 9 ainda, nós estamos no capítulo 9, vocês estão a entender? Amém. Paulo diz assim no capítulo 9, veja, que eles tinham dificuldade de se sacrificar para a obra, para o evangelho, não é isso? Paulo lhes ensinou o quê? No capítulo 7, 8, que eu, capítulo 9, desculpa, fiz-me como grego, desculpa, como fraco, para quê? O que isso significa? Que você deve procurar ganhar um mundano segundo a realidade dele. Estava aqui a pregar, que acho que é na quarta ou no domingo, né? Na quarta-feira, semana passada, ou no domingo, que estava a conversar com o irmão Silvio há pouco tempo. Amém. Que Deus se revelou a ele de acordo à realidade dele. Como ele gostava de investigar e tudo mais, foi necessário capítulo por capítulo para ele estar convencido que Jesus é Deus. Mas há pessoas que vieram aqui, ouviram um dia Jesus é Deus, sem ele mostrar num capítulo, eu creio. Amém. Mas quando o tempo foi passando, foram aprendendo o que estava escrito na Bíblia. Estão entendendo? Mas o que é isso que eu estou a dizer, irmãos? Quando você se aproximar ao mundano, veja o que ele faz. Estão entendendo? Se ele gosta de contabilidade, conversa de contabilidade. Depois vai na contabilidade, ele aplica Jesus Cristo. Amen. Amen. Se ele gosta de engenharia, conversa de engenharia. Ali na engenharia, ele aplica Jesus Cristo. Amém.
Amém? Amém. Não é só pegar e começar a gritar, falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, deixa de beber. Ele vai pensar que eu sou um grupo de legalistas ali, falar um monte de leis. Estão entendendo? Vamos nos aproximar ou mudar, ver a necessidade dele, para poder lhe ganhar a Cristo segundo a necessidade dele. Amém? Vocês estão a compreender? Amém. Mas eles, irmãos, não. Então, irmão, Paulo disse, fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Eu renunciei, fiz-me como... Paulo disse, eu fiz-me como tudo, como todos. Está a ver o que é isso? Eu me sacrifiquei de muitas maneiras, com o objetivo de salvar alguns para Cristo. Amém? Amém. Irmãos, nós temos que ter o espírito do sacrifício. Amen. Amen. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja de Coríntios não gostavam de se sacrificarem por o Evangelho. Estão a entender? Principalmente quando arranjamos já um emprego. Amen. Amen. Aquele programa de evangelizar desaparece. Amen. Quando casam já, parece que o Espírito Santo dos irmãos é o casamento. Certo aí, pastor. Quando casam, o conformismo senta. Amen. Irmãos, isso não pode acontecer entre nós. Amém. Se nós julgamos que temos a verdade, temos que viver a verdade. Amém. Amém. Amém? Amém. Estão entendendo? Tira tempo para salvar algumas almas para Cristo. Seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. Faça alguma coisa. Eu li aqui uma vez para vocês, o irmão Bruno me diz, Jairo, crente secreto, que a maior contribuição que você pode dar é o quê? Orar pelo culto e trazer uma alma para ouvir a palavra. Amém. É a maior contribuição que você pode dar. Hã? Quantos de vocês andam a dar essa contribuição todos os cultos? Agora, qual é o objetivo? É de encher a igreja? Não! É a preocupação que as pessoas estão lá sem palavra. E como você tem ouvido a palavra, não seja egoísta. Amém. Traga também alguém para ouvir a palavra. Amém, irmãos? Amém. Mas Coríntios relaxaram ali. E como eles relaxaram, irmãos, eles não se preocupavam mais com a obra. Ao ponto que no capítulo 9, no princípio, Paulo diz assim: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, disse Paulo. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Estão a entender? Ou sou eu e Bernabé não temos direito de deixar de trabalhar? Por que Paulo perguntou isso? A única igreja que Paulo teve que trabalhar para pregar, para sustentar, é a igreja de Corinto. E Paulo se sacrificou, não casou, trabalhou arduamente para começar uma igreja lá em Corinto. E eles eram relaxados. Nem de uma oferta estavam trazendo. Só vinham mesmo na igreja. Nem evangelizar, estavam a evangelizar. Amen. Veja que Paulo lhe falou em todos os momentos, em todas as maneiras. Mas Paulo lhes olhou e lhes disse assim: será que eu não sou humano que me sacrifiquei para salvar alguns? Será que também não tenho o direito de também casar como vocês? Mas me sacrifiquei para salvar as pessoas. Será que também não tenho o direito de levar uma moça no nosso meio para ser minha esposa? Será que também não tenho o direito de deixar de trabalhar como Pedro e os demais fizeram nas suas igrejas? Ou sou eu e o Bernabé é que deixamos tudo por causa do Evangelho? Está sabendo o que o Paulo está a perguntar? Amém, irmãos? Amém. O que isso significa, irmãos? Que nós, irmãos, temos que acompanhar a visão do Evangelho.
Nós temos que nos sacrificar em prol da palavra. Amém? Amém. Nós temos muitas dificuldades de sacrifício. É um problema e me incomoda muito. Que isso é uma coisa que tenha ficado no passado. Amém. Olha, naquele tempo, os irmãos, naquele tempo. Irmãos, a nossa promessa que Jesus nos deu é a seguinte: a salvação consiste na perseverança. Amém. A Bíblia fala que importa não é o princípio, mas o fim das coisas. Amém. Não importa como essa igreja começou. Se não continuarmos a se sacrificar para salvar as pessoas, para sustentar a obra de Cristo, nós vamos ser como qualquer denominação. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Nós temos dificuldade de falar essas coisas. Porque até tem umas mentes que estão assim, pastor, quem chegar? Não é isso? Hã? Porque mesmo aqui na igreja entre nós temos dificuldade de fazer a contribuição. Amém. Amém. Por exemplo, nós temos aqui a contribuição do terreno. Eu não gosto de falar de dinheiro, vocês sabem disso. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Ancião Isaac. Por exemplo, temos a contribuição do terreno. Nós fizemos um programa e tudo mais. Os irmãos anunciaram durante alguns dias. Os irmãos foram para casa, refletiram, fizeram conta, quanto é que ganham e tudo mais. Se comprometeram. Olha, não, nós vamos contribuir assim, durante X meses, até X meses, até no final do ano, vamos ter o dinheiro para comprar nosso terreno. Não é isso? Irmão, atenção, começamos com quanto? Primeiro mês? Empiricamente. Empiricamente, mais ou menos. Primeiro mês, 500. No último mês, 300 e alguma coisa. estás a ver? Mas a igreja em número cresceu. Amém. É que o problema não é que os irmãos simplesmente são agarrados, não. Amém. É que os irmãos mesmo não têm a cultura Yes. de sustentar a obra. Amém. Não têm a cultura de se sacrificar em prol do evangelho. Nós mesmos não temos essa cultura. Vocês estão entendendo? Amém. Irmão, nós não podemos ser como a igreja universal, que tem que começar a vir aqui no púlpito e gastar 2 horas para começar a falar de dinheiro e fazer propósito. Não, isso aqui não é nossa visão. Estão entendendo? Amém? Amém. Às vezes um irmão, por exemplo, irmão Martins, tem óbito. 2 pessoas contribuíram para ir ajudar no óbito do irmão. Mas você não veja muito que isso aqui, isso é vergonhoso. Hã? E nós pensamos muitas vezes que contribuição temos que ter só mais avultada. Estão entendendo? Nós pensamos isso, nós na nossa cabeça pensamos isso. Por exemplo aqui, o irmão Martins Segredo tem felicidade. Não, que alguém tem que morrer na família dele, entende, né? Epa, vamos ajudar o irmão, tem felicidade, vamos dar alguma contribuição como igreja para tentar ajudar, apoiar e tudo mais. Nós até culturalmente como africanos temos esse hábito. Estão entendendo? Então vamos fazer isso. O meu 1000, quando tem o 1000 kwanza, aqui na igreja somos, vamos dar conta, só entre nós que estamos aqui no culto. Imagina que metade da igreja vai contribuir. Aqui são por aí, se calhar 70 pessoas, 80, né? Não é isso? Metade vai contribuir, 40 pessoas, por exemplo. 1000, vai bater quanto? Mas se forem 2 pessoas a contribuir, eu vou dar mais 10 com 5.000 kwanza, eu vou dar mais 5 com 10.000 kwanza do irmão Silvio. Vai ser quanto? Isso mostra que na unidade é quê? A força. Estão entendendo? E me entristeceu quando os administradores chegaram para mim e me disseram que na maior parte das contribuições que têm feito é sempre as mesmas pessoas que têm contribuído. Irmãos, as contribuições que têm feito não é dinheiro para mim. E na maior parte dos casos nem é para a igreja. É para ajudar os irmãos. Amém. Então temos que ser mais sensível. Amém, irmãos? Amém. Temos que ter essa cultura.
Não, olha, o irmão Damásio está a passar por alguma necessidade. Casa queimou, temos que ir alugar para alugar uma outra casa. Irmão, você não precisa ter força mais à vontade. É mesmo um amigo, não sei o que, aquele bocado, esse bocado. Olha, o irmão está a mudar de casa. Liga no irmão mesmo. Irmão, estás a mudar de casa, está a precisar de ajuda. Não tem dinheiro, vai dar com a tua força, com a tua mão. Dá aquele apoio. Irmão, nós precisamos nos apoiar mais. Amém. Amém? Amém. Esse de cada um no canto dele, cada um com a vida dele. Isso aqui é a igreja de Corinto, irmão. Vamos ser Efésios. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos entender? O irmão Silvio mudou há pouco tempo. Do Zango para o Quilamba. Quantos irmãos foram lá apoiar? Às vezes até mesmo nós já ficamos com receio, nem se comunicamos nossos problemas. Isso tem que acabar, irmão. Amém? Amém. Vocês estão a entender? Amém. Temos que ter prazer em nos ajudar uns aos outros, em nos apoiar uns aos outros, Amém. ao ponto que na igreja de Coríntios, até mesmo quando as igrejas como de Gálatas e tudo mais estavam a fazer contribuição, que é para enviar para Jerusalém por algum problema que estava a passar lá, vocês vão ler isso na Bíblia no capítulo 16, obrigado, cadê a Bíblia? Obrigado. Capítulo 16, e vocês vão ver que Paulo teve que lhes obrigar os coríntios. Não é só os Gálatas, mas vocês também passam o balde da coleta e fazem contribuição para enviar lá. Vocês vejam só, irmão. Vocês estão a ver? Eram os coríntios. Não se importavam com a obra. Será que aqui tem irmãos que se importam com o Evangelho? Amém. Que se importam com a obra? Amém. Então essa cadeira que você está sentado aqui não custou dinheiro? Amém. Amém. Estou a ser carnal? Não. Estou a ser materialista? E outra vez um dos irmãos falou assim, disse assim, olha pastor, quando estão fazendo contribuição na igreja, começa a falar assim, vamos mudar todos da igreja, tem que trazer X mil kwanza. Porque esses irmãos não estão a entender bem. Tem que desfazer terra a terra. Olha, eu falei, não. Nós é que temos que ser maduros em sabermos que tem aí a obra de Deus. Amém. Temos que fazer alguma coisa, até bíblico. Vou ler para vocês, veja. Amém. Veja. 1 Coríntios capítulo 16. Diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, estão a entender? Amém. Os santos, não é isso? Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar conforme sua prosperidade. Não é isso? Está vendo o que Paulo está dizendo? Fazem uma coleta para os dois irmãos. Todos os domingos. Nós aqui estamos a falar uma vez por mês, não é isso? Amém. Para comprar terreno da igreja. Mas Paulo disse, todos os domingos, todo o primeiro dia da semana, domingo, não é isso? Sim. Recolhem uma oferta só para ajudar os santos. Amém. Cada um dá segundo o quê? A sua possibilidade, não é isso? Amém. Então o que isso significa? Que eu no meu salário não é só fazer programa para comprar hambúrguer, para comprar novo carro, para comprar nova casa. No teu programa coloca lá Jesus Cristo. Vocês estão a entender? Então o meu tempo já acabou, mas eu quero que vocês compreendam, irmãos, que tudo isso que Paulo foi ensinando na igreja de Coríntios era com um fim, que a igreja se tornasse mais madura. Amém. Amém? Amém. Tudo isso que estou aqui a dizer é para um fim. É que nós nos tornemos mais que maduros. Amém? Amém. Vocês em casa podem continuar a ler o livro de Coríntios. Eu pensei que hoje chegaríamos até o capítulo 13, mas não. Mas espero que vocês possam continuar a ler. Tem ali o capítulo 11, que fala sobre o véu. Eu queria que vocês me dessem mais 5 minutos só para poder explicar essa parte. Porque é uma parte que às vezes as pessoas ficam com dúvida. E lá fora, quando se encontram com um mundano denominacional, ficam com dificuldade de responder. Porque nós encontramos que os toquistas, eles usam o véu, não é isso? Sim. O lenço.
Lenço, véu, é a mesma coisa. Amém? Amém. E aqui nós não usamos, não é isso? Amém. E há uma parte da Bíblia que fala que se alguém quiser orar com a cabeça descoberta, que cobre a cabeça, não é isso? Mas nós precisamos saber o significado que a própria Bíblia também fala e como é que isso se aplica. Estão a entender? Amém. Então, vamos ler. Eu queria que vocês me prestassem atenção. Amém. Capítulo 2. Desculpa. Versículo 2. 1 de Coríntios, capítulo 11. Estão comigo? Amém. Vocês estão comigo? Sei que está escuro, alguns que não trouxeram o telefone não vão poder ler, mas prestem atenção. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Ou seja, ele agradeceu, porque em tudo eles se lembravam de Paulo, não é isso? E estavam a se esforçar em guardar a palavra, assim como Paulo lhes entregou. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça do quê? E Deus a cabeça de Cristo, não é isso? E todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Estão entendendo? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Estão entendendo? Toda mulher que ora ou profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra a sua o quê? Se ela ora ou profetiza com a cabeça descoberta, está a desonrar a sua própria cabeça. E a cabeça dela é quê? Quem é a cabeça da mulher? Homem. Não é isso? Amém. Quando uma mulher ora com a cabeça descoberta, está a desonrar quem? Homem. Estão entendendo? Amém. Vocês estão a ver, né? Amém? Amém? Agora prestem atenção o que é isso com a cabeça coberta e descoberta. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se, quer dizer o quê? Corta. Tosquia-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou rapar-se, que ponha um véu. Estão entendendo? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Está a falar que o homem não pode fazer o quê? Estão entendendo? Porque é a imagem de Deus, não é isso? Mas a mulher é a glória de quem? Do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa de quem? Do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. Por causa de quem? Todavia, nem a mulher, nem o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem. No Senhor. Estão entendendo? Amém. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Amém. Agora, escutem com atenção. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo o quê? Estão a entender? Amém? Amém. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é quê? Mas a Bíblia está falando que se ela não cobrir a cabeça, desonra, é desonra, não é isso? Amém. Mas está falando que ter cabelo crescido lhe é quê? Por que está a falar isso? Veja o versículo a seguir. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar do quê? Do véu. Qual é a cobertura que a Bíblia está se referindo? Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Está a falar que a mulher tem que orar com a cabeça coberta. Amém. Se ela não tem cabelo, então tem que meter um lenço. Amém. Estão entendendo? Amém. Tem que orar com a cabeça coberta. E essa cobertura que tem que orar com ele não é um lenço natural. Estão entendendo? É o cabelo, porque é o cabelo que lhe foi dado no lugar do quê? Vocês estão entendendo? Mas ter o homem cabelo crescido é uma desonra. Porque o homem com cabelo crescido é como se estivesse com a cabeça coberta. E o homem não pode cobrir a cabeça porque a imagem é a glória de Deus. Estão entendendo? E a mulher não pode cortar o cabelo porque é uma desonra. E quando ela corta o cabelo, não desonra a si mesma. Desonra quem?
É ali no casamento e divórcio que vocês vão aprender essa parte aqui. Ali tem um segredo profundo. Vamos falar no domingo. Amém. Então, irmãos, a mulher tem que olhar com a cabeça coberta. É verdade. Essa cabeça coberta é o cabelo. Por isso é que a mulher não pode cortar o cabelo. Não, pastor, só vou cortar as pontas. Deixa as tuas pontas do cabelo em paz. Lá no salão da minha mulher faz tratamento. A moça do salão falou: não, mas corta as suas pontas. É para o cabelo crescer mais. Minha mulher falou: não, eu não corto as pontas do cabelo. E ela depois olhou na minha mulher, depois de um tempo falou: não, olha, eu realmente estou a ver com o teu cabelo, mesmo sem cortar as pontas, cara, não me desenvolveu muito bem. É mesmo sem invenção. Nunca vi uma mulher que cortou a ponta do cabelo, o cabelo cresceu até na bunda. É mesmo só vontade de querer ter uma aparência do mundo, porque o mundo criou um padrão que para o cabelo ficar bonito tem que cortar, tem que criar assim um feitio que não rapa o cabelo, não corta o cabelo. Mantenha o teu cabelo assim. Estão entendendo? Deixa o teu cabelo em paz. Você já tem pouco cabelo e carapinhadura, corta mais. Faça isso. O cabelo te foi dado no lugar do quê? Mas o homem tem cabelo crescido é uma quê? Sabe o que é um homem desonrado? É um gay. Quando você veja um homem com cabelo comprido e o homossexual, não tem diferença, os dois não têm honra. Um perdeu a honra se entregando para um homem igual, o outro perdeu a honra cobrindo a sua cabeça. Estão entendendo? Então, aos olhos de Deus, os dois devem se arrepender. Não, pastor, eu conheço uns pastores cabeludos, não tem honra. E quem não tem honra não pode subir no púlpito. Esses pastores cabeludos não têm autoridade, segundo a Bíblia, de subir no púlpito. Eles têm que se arrepender, cortar o cabelo, fazer um escovinho. Depois sobem no púlpito. Por isso é que está aí a profetizar coisas à toa. Tem espírito, deixa uma mulher. É a falta de cortar o cabelo. Só podia ser um escorinho que tinham desses problemas de cabelo. Nós cristãos não podemos ter esses problemas. Amém. Uma igreja madura ouve isso e sabe: não, isso é verdade, vou aplicar. Ainda que me dói, ainda que eu não concordo, vou aplicar. Estão entendendo? Amém. Então que vocês sejam maduros no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos encha de sabedoria. Que Deus vos encha de maturidade. Que Deus vos dê espiritualidade. Que o Espírito Santo vos conduza. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.